Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Seguinte, eu preciso falar um pouco de história, mas antes disso a Marilena Chauí vai explicar para vocês o que é neoliberalismo. O neoliberalismo não é de maneira nenhuma, como se propala pela mídia e pelos partidos e etc. Ela não é de maneira nenhuma a crença na racionalidade do mercado, na autorregulação espontânea do mercado. Ela não é o enxugamento do Estado e a desaparição do fundo público. O que é o neoliberalismo? É a decisão de cortar o fundo público no polo do financiamento dos bens e serviços públicos, isto é, cortar os direitos sociais e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. O neoliberalismo é o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado. Para a gente entender como algumas coisas chegaram a acontecer. Vou começar com a história da China. Na verdade, eu vou me dedicar um pouco à história de alguns países no imediato pós-guerra, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A China, sob a liderança de Mao Zedong, saiu de ser a nação mais pobre do mundo. Segunda mais pobre do mundo. Mais pobre do mundo era a Índia, né? Graças ao Império Britânico. A China saiu de ser a segunda nação mais pobre do mundo por conta do chamado século da grande vergonha. Foi a atuação dos países imperialistas, principalmente o Reino Unido, mas também Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, França. As pessoas que dizem que a China não conheceu o capitalismo, elas não conhecem a história. A China conheceu sim o capitalismo, por isso ela o rejeita. China conheceu o capitalismo a partir de 1830. Os tratados desiguais, Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, Guerra dos Boxers, Rebelião Taiping, que foi uma guerra civil protagonizada por malucos evangélicos levados lá pelo Reino Unido. Então a China conhece muito bem o capitalismo, não se enganem quanto a isso. A China conhece muito bem o capitalismo. Foi graças ao capitalismo que ela deixa de ser a segunda nação mais rica do mundo no começo do século XIX, a mais rica era a Índia, para ser a segunda mais pobre. A mais pobre era a Índia. Então dizer que a China não conheceu o capitalismo, isso é bobagem. Conheceu sim. Aquele capitalismo que os liberais não ensinam. Ok, terminando a Segunda Guerra Mundial, a China teve três grandes lideranças. A primeira foi Mao Zedong. O tanto que Mao Zedong é demonizado pelo Ocidente, pela mídia, pelos liberais, dá uma ideia do quão importante ele foi para a China. Como eu disse, ele pega a China, a segunda nação mais pobre do mundo, e entrega ela em 1977 com um nível muito semelhante ao do Brasil, certo? Muito semelhante ao do Brasil. Então foram avanços enormes. Ele combateu fortemente o analfabetismo, ele industrializou o país, ele garantiu que nunca nenhuma nação do Ocidente fosse, como é que eles dizem, levar democracia, fazendo primeiro a bomba atômica no fim da década de 50 e depois nos anos 60 a bomba de hidrogênio. Isso foi importantíssimo para garantir a soberania da China. Porque senão os Estados Unidos estariam lá, o Reino Unido estaria lá com uma desculpa qualquer para levar a democracia. Certo? Então, ele fez as bases da China moderna. Esse hate contra ele é fruto de uma sólida campanha de propaganda desinformativa. Mao Zedong foi um governante extraordinário. Ah, mas ele matou melões. O grande salto para frente foi principalmente um episódio de seca. Certo? Foi principalmente um episódio de seca, que coincidiu com algumas políticas econômicas que ele teve que adotar, porque Khrushchev assume o poder depois da suspeita morte do camarada Stalin e inicia um programa reformista que Mao não estava disposto a aceitar. Então,
a China rompe com a União Soviética e aí foi obrigada a dar alguns passos difíceis. Como resultado da seca que teve e desses passos difíceis, tiveram alguma colaboração, mas não foi culpa do Mao Zedong, houve de fato um episódio de mortandade na China, mas super avaliado e que não tem correlação com as supostas políticas fracassadas dele. Porque a China entendia que se ficar nessa de agronegócio, depender da agricultura, igual o Brasil, o destino dela seria o Brasil. Ela sabia que deveria se industrializar. Ele fez o que deveria ter feito. E aí depois a Revolução Cultural. Bom, a questão da Revolução Cultural também foi muito superdimensionada. E o lance é que se ele não fizesse, os liberais tomariam o poder na China. Dos liberais tomarem o poder para entregar o país para o Ocidente, a distância é mínima. Mais uma vez, ele fez o que tinha que fazer. Correto? E outra coisa, vamos deixar as coisas aqui claras. O governante seguinte, também muito importante para a China, vou falar dele daqui a pouco, Deng Xiaoping, é exaltado pela mídia por suas políticas liberalizantes. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. No último ano do governo de Deng Xiaoping, os chineses viam pior do que no último ano do governo de Mao Zedong. Então, Deng Xiaoping, do ponto de vista da população, saúde, educação, moradia e tudo mais, ele entrega à China pior do que pegou de Mao Zedong. E isso, como disse isso, a Globo não mostra. Certo? Mas aí eu não vou criticar Deng Xiaoping. Por que eu não vou criticar Deng Xiaoping? Mais uma vez, ele fez o que tinha que fazer. Ele aproveitou uma oportunidade que não podia deixar de ser aproveitada. Os Estados Unidos estavam precisando destruir a classe trabalhadora. E não havia como destruir a classe trabalhadora. A não ser destruindo fisicamente. Como assim? Matando todos os operários? Não. Transferindo as indústrias para outro país. Ele fez um acordo, o Reagan, na verdade antes do Reagan, o Jimmy Carter já fez um acordo com Miguel de la Madrid, presidente do México, para começar a transferir indústrias para o norte do México, e depois o Reagan fez um acordo com Deng Xiaoping para transferir indústrias para as zonas econômicas especiais do sudeste da China, aproveitando baixos salários e nenhuma legislação ambiental. A China teve que fazer isso, porque a verdade é que a situação da China naquela época estava muito parecida com a dos Estados Unidos hoje. Um país sem indústria e sem mão de obra qualificada. Quando eu rio das políticas ou das ideias de jirico dos democratas, né? Coitado do Biden, nem tem miolo para entender mais o que está acontecendo, de reindustrializar, eu fico pensando no básico. Aonde ele vai achar mão de obra? Os Estados Unidos não tem mais mão de obra. Não tem. O próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos admitiu que a capacidade industrial chinesa para fazer navios é 300 vezes maior do que a americana. É por isso que hoje a maior marinha do mundo é a da China, não mais a dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não tem mais como fazer navios. Fazer navio, gente, precisa de soldador. Olha que loucura, né? Será que os americanos acharam que navio era feito por fadas, por doentes, por gnomos? Não, é feito por soldador. Mão de obra industrial importante e qualificada. Ou você acha que mão de obra qualificada é só advogado? Não, cidadão ou cidadã, camarada. Pedreiro é mão de obra qualificada, azulejista é mão de obra qualificada, encanador é mão de obra qualificada e soldador é mão de obra qualificada, indispensável para qualquer país que queira ter indústria. E os Estados Unidos não tem mais. Porque os jovens, a partir dos anos 1980, queriam ser IUP, né? Queria trabalhar no mercado financeiro, queria ganhar dinheiro. Ninguém queria ser mecânico, ninguém queria ser soldador. É por isso que hoje nos Estados Unidos, se o carro estraga, compensa mais você vender ele com ferro velho e comprar um novo. Porque não tem mais mão de obra para consertar, não há mais como pagar a mão de obra, ela é tão rara que se tornou muito caro. E é por isso, além de não ter mais produção de aço, eu não sei se vocês sabem, não existe siderúrgica mais nos Estados Unidos. O que eles fazem é reciclar o aço que já existe.
Eles não fazem mais aço a partir do ferro, igual o Brasil faz, igual a China faz, igual a Índia faz, igual a Rússia faz. Eles só reciclam o aço que existe. Certo? Então, Deng Xiaoping encontra a China nessa situação, precisando, para industrializar, ele entendeu que precisava qualificar a mão de obra. Tá, de tecnologia, mas como? Quem daria a mão de obra, a tecnologia e qualificaria a mão de obra para a China no mundo capitalista? Só se ele fingisse que estava liberalizando. E o que ele fez? Ele atraiu os ambiciosos capitalistas americanos e europeus. Não, vocês podem colocar suas indústrias aqui, o salário é $20 por mês. Tem gente que até hoje acha que o salário do trabalhador chinês é $20 por mês, e não o dobro do trabalhador brasileiro. Né? E é quase como se eles ganhassem o triplo, porque o transporte lá é infinitamente melhor e mais barato, educação, saúde. Então, é como se eles ganhassem o triplo. O que ele fez? Falou, não, faz o seguinte, instala as fábricas aqui. Não tem legislação trabalhista, praticamente, vocês fazem o que vocês quiserem. E também não tem legislação ambiental. Mas a gente quer metade dos lucros. Os americanos acharam que os chineses, Deng Xiaoping, fariam como fizeram os árabes. Pegariam o lucro e investiriam em título da dívida pública americana. Só que os chineses não fizeram isso. Eles pegaram o dinheiro dos lucros, metade do lucro de todas as empresas que se instalaram na China, ficava com o Estado chinês. Pegou esse dinheiro, Deng Xiaoping era um gênio, pegou esse dinheiro e investiu na infraestrutura. Certo? Siderúrgica, metalúrgica, rodovia, ferrovia. A quantidade de rodovia, de ferrovia, de portos, ampliou enormemente no governo Deng Xiaoping. Ele investiu pesadamente na infraestrutura. Aí todo mundo fala, ele liberalizou a economia. Porque só olha o investimento estrangeiro. Não olha o investimento que a própria China fez em infraestrutura, que foi brutal. Os Estados Unidos hoje não têm infraestrutura. Não tem. A infraestrutura... Gente, a infraestrutura dos Estados Unidos é a de 1970. Sabe aquele navio que bateu na ponte? Ele ainda está lá em Baltimore. O navio ainda está lá até hoje com os contêineres. Não é que eles não começaram a consertar a ponte, não. Eles não tiraram o navio até hoje. Porque não tem engenharia para isso. Tem que esperar uma empresa europeia fazer o serviço. Não tem ninguém preocupado em infraestrutura. Olha a situação dos Estados Unidos. Então a China estava numa situação desse tipo. Deng Xiaoping fez o que tinha que fazer. E aí houve outros governantes, né, de menor monta. Li Peng, Jiang Zemin e tal. Até surgiu o terceiro grande governante, e no meu entender, o maior de todos os governantes da China, desde a dinastia Song, Xi Jinping. Xi Jinping, herdeiro de era um príncipe. Porque o pai dele foi companheiro de Mao Zedong na Longa Marcha, um dos fundadores do partido e tal. Mas o pai dele caiu em desgraça. E ele foi exilado por uma região muito pobre e agrícola, onde ele se saiu muito bem. Eu imaginava que ele não daria conta de trabalho, ele trabalhava o dobro que todos os outros. Como ele era um dos poucos que sabia ler, ele lia as notícias para os camponeses. Ele foi mandado para lá obrigado, né? Mas ele teve a oportunidade de voltar e ficou por um tempo. E foi eleito prefeito da pequena comunidade, porque as pessoas amavam ele. Foi eleito prefeito dessa pequena comunidade, e quando finalmente ele falou, eu tenho que fazer faculdade, né? Eu tenho que crescer. Foi fazer engenharia mecânica. As pessoas juntaram a comunidade muito pobre e deu dinheiro para uma moto, para ele comprar uma moto. Gente, era na época que as pessoas andavam na China de bicicleta. Vocês não têm noção o que é ter uma moto naquela época. O que ele fez? Ele pegou a moto, vendeu e comprou um trator. Entregou para a comunidade de onde ele foi eleito prefeito e antes foi obrigado a trabalhar à marra. Foi para a faculdade, foi um estudante brilhante, se tornou professor universitário. Ele tentou 9 vezes ingressar no Partido Comunista. Só na 10ª ele conseguiu. Ele estudou muito Marx, ele é um teórico do marxismo.
Se vocês entrar no site do Daily People, tanto em inglês, quanto usam um navegador bom, vocês vão ter em chinês também. Vocês têm acesso aos materiais teóricos escritos por Deng Xiaoping. Perdão, Xi Jinping. Perdão pela gafe. Xi Jinping é autor de uma das teorias mais extraordinárias que você tem em termos de desenvolvimento econômico no mundo, que é a ideia da construção da civilização ecológica chinesa. Certo? A civilização ecológica. A visão de socialismo chinês de Xi Jinping para a construção de uma sociedade moderadamente próspera em uma civilização ecológica. Cara, isso é teoria do mais alto nível. Eu tenho transtorno, vocês sabem que eu tenho transtorno de espectro autista. Diagnosticado há muito tempo, na época chamava Asperger. Faz muito tempo. Só que eu tinha muita vergonha, mas hoje, com o avanço do diagnóstico, muita gente tem, sem grilo, mas, né? Enfim, é um assunto que eu gosto, eu falaria horas sobre isso. A genialidade da visão de desenvolvimento, a visão de sociedade, a visão de civilização de Xi Jinping. Então eu sou um fã. Isso torna mais complicado a gente falar com uma certa objetividade. Mas o fato é que Xi Jinping foi um ser humano extraordinário. Ele entendeu não só que ele deveria resgatar a China, a civilização chinesa, como prepará-la para os novos tempos. E ele entendia que novos tempos eram esses. Tempos, por exemplo, da mudança climática. E mais recentemente ele compreendeu claramente que nós estamos em guerra, como tenta nos avisar o Ailton Krenak. Você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Enfim, como ficou claro, não dá para evitar o conflito, nós estamos em guerra. Os Estados Unidos vão perder. Estão endividados até a alma e não tem como se industrializar novamente, que nem mão de obra qualificada eles têm. Não tem como ganhar. O Estado ilegítimo vai perder. Deixa eu mostrar aqui por que eles vão perder. Viu? Quem não tem idade, ou quem tem, mas não lembra, a África do Sul, do regime do Apartheid, caiu por causa disso. As pessoas encheram o saco de financiar racista. Encheram o saco. As pessoas encheram o saco. E aí foi boicote, sanções, desinvestimento. BDS, boicote, desinvestimento, sanções. Não adianta os governos bater nos estudantes. Estados Unidos bater em estudante, Europa bater em estudante. Não adianta. Israel nunca mais vai conseguir fazer o que sempre fez. Atacar como Estado, se defender como religião e se fazer de vítima. Ficou claro quem que é a vítima agora, para o mundo inteiro. Ai, não são todos, não são todos. Deixa eu te mostrar para você como as crianças israelenses são educadas. האוכל של ילדים מסכנים.
הלב כואב. מה זה מנה חמה? זה לא בריא. יש לי מחבים טובים אחרים. טוב, חזק. Pronto. Europa está indo pro saco. Israel está indo pro saco. Estados Unidos está indo pro saco. E nós, se não pararmos de votar em negacionista, negacionista de vacina, negacionista climático, crente, bancada evangélica, ruralista, extremista de direita, nós também vamos pro saco. Porque nós estamos abraçando o mesmo tipo de ideologia que os Estados Unidos. E vamos ter, portanto, o mesmo destino que eles. O Brasil está numa encruzilhada da história. Deus vai ter que tomar um jeito. Porque senão nós vamos perder o bonde da história. E vamos nos abraçar ao Titanic do Ocidente, que já está sendo afundado. A Rússia elegeu uma economia de guerra. A China resolveu ir pro pau. O Irã está indo pro pau. Os BRICS todos estão indo pro pau. E nós estamos fazendo o quê? Camaradas, a Via Crucis é um circo há muito tempo. A nossa Via Crucis do povo brasileiro é um circo há muito tempo. E não está na hora da gente fugir, não. Está na hora da gente tacar fogo nele. E seja o que Deus quiser. Tenha uma boa tarde.